Meus amigos, vem aqui comigo rapidinho. Veja só. Todo texto ele possui posto, pressuposto e subentendido. Ok? Ah, professor, não entendi bolhufas o que o senhor está falando. Calma, respira, que a gente vai falar sobre isso. Veja só. Posto é o conteúdo que vem expresso, né? Aquele que vem escrito no texto. Este ali é o que é chamado de posto, ou então é o que é chamado de dito, né? Pressuposto é aquele conteúdo que não está escrito, mas que você consegue compreender ele através da leitura. Subentendido é o que está nas entrelinhas do texto. Facilitou alguma coisa? Não? Então a gente vai trazer aqui um exemplo para vocês entenderem isso melhor. Vejam só esse exemplo. Infelizmente, meu pai não melhorou, né? Nesse exemplo que foi dado aí, nós podemos observar que tem o posto, né? Que é o que foi dito. Meu pai não melhorou, é o que foi dito. Nós temos o que não foi dito, né? Se meu pai não melhorou, significa que ele estava doente, né? E também temos o subentendido. O subentendido, como eu falei, é aquela parte em que está escrito nas entrelinhas do texto. Se meu pai não melhorou, o que é que isso significa? Pode significar que meu pai chegou a óbito por não ter melhorado da doença que tem. Ou também pode significar que ele continua doente, ok? E como é que nós chegamos a essa conclusão, né, do subentendido? Vejam bem, primeiramente pelo conjunto todo do texto, mas também principalmente por essa palavrinha aqui, infelizmente, né? Essa palavra é quem nos dá o maior entendimento sobre o que aconteceu com o meu pai. Vejam só, meus amigos, uma boa interpretação de texto, né, ela envolve organização. Primeiramente, você tem que ler pelo menos 2 vezes o texto, ok? E dessas leituras, você tem que retirar a ideia central de cada parágrafo, tá bom? A primeira leitura que você faz é uma leitura de aproximação. Você vai ver sobre o que o texto está falando. A segunda leitura, você vai dividir os parágrafos, você vai pegar cada parágrafo e vai riscar ali a ideia central, né, naquele parágrafo. A ideia central é a mesma coisa que o tópico frasal, tá bom? Não tem diferença entre as duas. É o outro. Tem o mesmo sentido. É interessante também nós observarmos qual é a relação entre os parágrafos, né? O que é que aquele parágrafo está fazendo em relação ao outro? Será que aquele parágrafo ele está complementando o sentido do outro? Será que ele está negando o sentido do outro que está sendo afirmado no outro? Veja bem, gente, com base nisso, nós devemos observar a articulação existente entre cada parágrafo. A articulação é a amarração feita entre os parágrafos, né? É aquela frase que liga um parágrafo ao outro, né? Fazendo assim o texto ser dotado de sentido. Por isso que é muito importante que nós fiquemos de olho no início de cada parágrafo, porque muitas vezes vem conjunções ali fazendo essa ligação, que pode ser que venha ali uma conjunção fazendo a ligação entre esses 2 parágrafos.
Que é um exemplo disso? Pode ser a conjunção porém, a conjunção contudo. E que tipo de relação seria essa? Veja só, se o primeiro parágrafo ele vem falando sobre o tema, nós temos que perceber o que é que essa conjunção está fazendo em relação a esse primeiro parágrafo. Será que ela está concordando com o parágrafo anterior? Será que ela está desmentindo o parágrafo anterior? Ou será que ela está trazendo ali mais informações sobre esse parágrafo? Nós precisamos tomar cuidado com essa relação porque ela é muito importante, ok? Vejam bem, é preciso ter cuidado também com o comando da questão. O que é que a questão está pedindo? Será que realmente essa questão está pedindo o que você está entendendo? Né? É interessante, no momento de fazer a leitura, prestar muita atenção no que a questão está pedindo. Muitos candidatos, eles costumam confundir, principalmente quando a questão ela pede uma questão incorreta ou uma questão correta, né? Vem os comandos de erro, exceto. O candidato ele costuma se precipitar aí nesse momento e acabar entendendo algo que a questão não pediu. E em interpretação de texto, é interessante a gente saber que interpretar e compreender um texto são coisas diferentes. São coisas que são diferentes. Quando o candidato ele compreende isso, ele já está um passo à frente dos demais que não entenderam isso ainda. Bem, o que é compreender um texto? Compreensão de texto é justamente você entender o que o autor escreveu ali, né? É tudo o que o autor falou naquele texto. São palavras que estão escritas e registradas ali naquele texto. Vejam bem, senhores, quando eu falo em compreensão de texto, toda a informação vai estar no texto, ok? Toda informação referente à compreensão vai estar ali escrita no texto. Agora sim, o aluno ele tem que ter cuidado para não viajar na maionese, né? E de repente chegar a extrapolar aí dizendo coisas que não existem. Veja bem, meu aluno, compreensão, toda questão relativa à compreensão, as respostas vão estar lá escritas no texto, ok? Ah, professor, aí como é que eu vou saber que essa questão é de compreensão? Bom, é como nós já havíamos falado, é prestar atenção no comando da questão. O que é que a questão está pedindo? Normalmente, uma questão de compreensão, ela vai vir com os seguintes comandos. Segundo o autor do texto, né? A questão pode vir com esse comando. Segundo o autor do texto, de acordo com o texto, o autor ou o narrador do texto diz que no texto, todos esses comandos vai estar remetendo o aluno, o candidato, a ir no texto e procurar se realmente está sendo dito o que o comando está pedindo. Tá ok?
O examinador ele pode vir a ser malandro e pegar um sinônimo, que é alguma palavra que esteja ali no texto, e utilizar ela na questão. Só que vejam bem, meu aluno, isso não vai mudar o comando da questão. A questão ela vai continuar sendo de compreensão, ok? O fato da palavra ser um sinônimo não vai tirar esse benefício da questão. E o que seria interpretar um texto? Bom, interpretar um texto é entender o que está além do texto. Muitas vezes o examinador ele dá um comando na questão que vai fazer com que o candidato ele vá além do que está escrito ali. Isso é interpretação de texto. Bom, professor, ok, tudo bem. Mas como é que eu vou saber quais são como é que eu vou descobrir que essa questão é de interpretação? Vejam bem, da mesma forma que a compreensão, tudo vai do comando da questão. A questão ela pode vir com o seguinte comando: depreende-se do texto, infere-se, conclui-se do texto que, né? O texto permite deduzir que, é possível subentender do texto que, qual a intenção do autor quando afirma que. Todos esses comandos são comandos de interpretação de texto que comumente são utilizados pelos examinadores nas provas de concurso público. Bom, meus amigos, agora eu acho que ficou bem claro que compreensão e interpretação de texto são coisas bem diferentes. Nós sabemos que compreensão é tudo aquilo que está escrito no texto, mesmo que a pergunta feita pelo examinador utilize sinônimos dessas palavras que estão lá no texto. Enquanto que interpretação, o examinador ele quer saber do seu conhecimento de mundo sobre o assunto que está sendo falado ali no texto, né? Você vai além do que está escrito no texto, ok? Outro erro muito comum cometido pelos candidatos no tocante à resolução de questões em relação à interpretação é querer brigar com a prova. Muitas vezes o examinador ele coloca ali um texto polêmico, um texto que ele sabe que existem pessoas que têm ideologias que vão contra aquilo, e o candidato ele acaba caindo nessa provocação. Vejam bem, gente. Você, quando vai fazer uma prova de concurso público, você está lá para resolver a prova, né? E a interpretação do texto, compreensão e interpretação do texto, é justamente entender o que está sendo dito pelo autor. E não, veja bem, e não o que os seus princípios lhe dizem, ok? Independente de qualquer coisa, a significação que você vai dar ao texto, né, ela só vai ser feita em relação às questões, ao questionário que está sendo feito pela questão, tá ok? Veja bem, meu aluno, você só pode interpretar alguma coisa se tiver indício textual que te permita fazer isso, tá entendendo? Ou seja, você não pode sair por aí extrapolando a compreensão e a interpretação de texto, não, tá bom? É preciso ter muito cuidado com a significação da palavra, né? Se você interpretar de forma equivocada, você pode vir acabar perdendo uma questão por bobeira. Trouxe aí um exemplo para que a gente possa analisá-lo
nós possamos analisá-los juntos, ok? São duas frases que dizem basicamente a mesma coisa, certo? Errado, gente. Elas falam do mesmo assunto, porém têm significados diferentes. Observem a primeira frase. O paciente pode morrer de infarto, né? Vejam bem, pode é uma possibilidade, né? Não significa que ele vá morrer de infarto, não, ok? É uma suposição. Já na segunda frase, na segunda oração, nós observamos que ela diz: o paciente deve morrer de infarto. Aqui já é diferente. Aqui necessariamente o paciente vai morrer de infarto. Então são duas frases que têm basicamente o mesmo enunciado, porém com significados diferentes. Imagina aí você sendo paciente e está lá no leito do hospital e o médico chega para você e fala: o paciente pode morrer de infarto, né? Ou o paciente deve morrer de infarto. Você preferia ouvir o quê? Lógico, você não ia querer ouvir nenhuma das duas, né? Você ia preferir dizer que estava saudável. Mas se não tivesse jeito, o melhor é ouvir que o paciente pode morrer de infarto, ok? O candidato que não presta atenção nessa diferença ao longo da questão, ele pode perder essa questão, né? Ele pode ser reprovado no concurso por causa dessa falta de observação desse pequeno detalhe aí entre as duas orações. Muitas vezes, meu aluno, a sua interpretação ela pode estar até correta, porém, se o comando da questão não está pedindo aquilo que você interpretou, então é melhor esquecer, tá bom? A sua verdade é a verdade do texto e nada mais. Meus amigos, outra coisa que o candidato tem que prestar bastante atenção é no tema central do texto. Vejam só, normalmente em um texto bem escrito, o tema central ele vem exposto aí na introdução do texto, tá bom? E ele também apresenta uma conclusão. Ou seja, o tema central ele vai ser falado logo nas primeiras linhas. Esse texto vai falar de quê? E aí você já tem ali nas primeiras linhas sobre o que esse texto está falando. Vejam só, existem várias formas que podem introduzir o texto. Por exemplo, pode ser o tema do texto pode vir a corrupção do Brasil, a falta de políticas assistencialistas para a população mais carente, o aquecimento global. O importante é você perceber que o tema central ele já vai vir ali. E aí, quando você percebe esse tema, é importante você observar como ele vai sendo desenvolvido ao longo do texto. É aí onde você vai buscar qual é a opinião do autor sobre o tema, né? Que tipo de informação ele dá que vai ser de suma importância para a compreensão do texto. Vejam só, todo e qualquer texto ele mostra a opinião do autor, né? Ela às vezes não vem tão explícita, mas ele sempre vai ter, e você tem que saber identificar essa situação. Na introdução nós vamos ter o tema central e logo em seguida o autor já vai dando indícios da sua opinião através de adjetivos, através das construções frasais, através do modo como ele busca desenvolver o texto. Ou seja, em suma,
tudo isso é importante para você compreender e perceber ao longo do texto. Outra parte que é bem interessante que precisamos observar é sobre o desenvolvimento do texto. Se a questão ela vier pedindo alguma coisa sobre argumentação, ou seja, uma espécie de desenvolvimento do texto, é de suma importância que nós verifiquemos os seguintes aspectos. Primeiro que tudo, é importante a gente observar se o texto ele se desenvolve pelo meio de uma relação de causa e consequência. E como seria isso, professor? Veja bem, quando você tem um determinado texto, digamos um exemplo, corrupção no Brasil. Vejam bem, o escritor do texto, ele vai nas linhas iniciais falar sobre as causas da corrupção, ok? Sobre as causas. A corrupção no Brasil é algo lamentável que ocorre desde o início da nossa colonização. E depois o autor ele vai citar quais são as consequências trazidas, por essa corrupção. O que as causas que foram mencionadas vão gerar como prejuízo ou como resultado. Normalmente, a causa e consequência, elas são os contrapontos do texto. Ah, professor, por quê? Veja bem. Normalmente elas vêm em parágrafos diferentes, ok? Isso quer dizer que vai ser sempre assim? Não. Existem textos que a causa e a consequência vêm no mesmo parágrafo. Só que aí esse texto está ferindo a coesão textual, tá bom? Muitas vezes o elaborador do texto ele dá uma escorregada na gramática. Só que veja só, isso vai ser proposital, né? Pode ter certeza que isso vai ser enviado para você por forma de pergunta, para você saber se está certo ou se está errado. Você dizer se está certo ou se está errado. Por isso precisamos estar atentos a isso. Por isso é interessante observar que normalmente elas vão vir divididas em 2 parágrafos. A causa em um parágrafo e a consequência em outro. Geralmente. Então nós temos 2 polos, os quais vão ajudar a desenvolver a argumentação. A gente precisa observar também se esse desenvolvimento ele ocorre pelo princípio da enumeração de fatos. Em primeiro lugar, como causa da corrupção, posteriormente, como causa da corrupção. Tudo isso são formas que vai levar à enumeração de fato. A priori, a corrupção iniciou-se tal. É interessante lembrar que sempre que aparecer primeiramente, vai ter que vir o segundamente. Se aparecer priori, vai ter que vir posterior, né? O posterior. E assim sucessivamente, ok? Nesse caso, você vai ter uma enumeração de fatos. Geralmente, essa enumeração é para defender os argumentos que foram colocados dentro do texto. Depois, a gente tem que estar ligado na questão da retrospectiva histórica. Existem textos que utilizam datas, né? Normalmente construindo uma linha temporária. Isso é feito para que o elaborador do texto ele possa embasar melhor o seu argumento
vindo a trazer uma melhor convicção sobre o que ele está falando. Por exemplo, na década tal existiu o primeiro escândalo de corrupção no Brasil. Posteriormente, na década seguinte, um novo escândalo surgiu falando sobre político tal, entendeu? Vai seguindo esse padrão aí, a linha, a retrospectiva histórica. Fala de especialista. Existem bancas, né, que adoram utilizar essa questão da fala de especialista. Normalmente, essa fala de especialista, ela vai vir entre aspas, né? Vai ser uma fala que vai estar aspeada. Quando você está falando sobre especialista, o assunto vai estar aí no meio das aspas, ok? Então, isso já vai facilitar para o seu conhecimento. Isso é chamado de fala autorizada. Por quê? Porque ela vem dar peso ao texto. Ela vem dar embasamento a esse texto. Olha, gente, isso é muito importante. Você tem que conseguir observar isso no texto. Porque muitas vezes, se você deixar de observar, você vai acabar perdendo o raciocínio do texto. E, consequentemente, vai ser muito prejudicial para você. É tanto que, se você não conseguir entender a questão da argumentação, você tem que voltar ao texto e ler novamente para poder voltar a pegar o fio da meada, como diz o ditado popular. Veja só, meu aluno, nós temos que prestar muita, mas muita atenção mesmo nos termos relatores, porque são eles que estabelecem a coesão textual. Neste caso, você tem que decorar quais são os pronomes relativos e os demonstrativos e quais são as suas funções dentro do texto. Porque aí você vai ter esses elementos, né? O pronome que, cujo, o qual, onde, este, esse e isto, sendo alvos de questões. E como isso acontece, professor? Normalmente você vai ter lá um determinado parte de um texto, né? Aí ele vai vir pedindo o que aquele pronome está retomando, ok? Por exemplo, tem lá o determinado texto, da determinada parte do texto, aí o pronome este está retomando, né? Aí você vai dizer se está certo ou errado. Eu trouxe dois exemplos aí para que vocês possam entender bem como é feita essa relação. Bom, veja só. O pronome este, né, no nosso exemplo, diz o seguinte: este é o comunicado. Na próxima segunda-feira não haverá expediente. O pronome este, ele é um pronome que ele vai fazer uma referência a alguma coisa que ainda vai ser dita, ok? Diferente do pronome esse. O pronome esse, ele retoma algo que já foi dito. E aí, guerreiros? Gostaram dessa videoaula? Querem continuar assistindo? É muito fácil. Vocês podem estar adquirindo o nosso curso completo de português voltado para PMPE 2018, ok? Aí sim, vocês vão ter acesso a essa aula e muitas outras inteiramente voltadas para esse concurso. É muito fácil de fazer isso, gente. Vocês podem estar entrando em contato aí comigo. Eu sou o professor Magno Evaristo, através do telefone 87998236141. Desde já nós desejamos boa sorte a todos e até o próximo vídeo.